Salve, salve! Meu nome é Raíza Oliveira, sou uma criadora natural, sou um ser de muitas eras, vivendo nesse agora. A arte sempre fez parte da minha vida, então eu sempre fui muito. Quando eu era pequena, eu andava com os papéis. Minha mãe fala que eu não gostava de brincar de boneca, eu gostava de brincar de papel. E aí perguntava pra mim, o que é esses papéis? Aí eu falava meus comentos e tal. E aí eu gostava muito de escrever, desde de pequena, gostei muito da escrita. Aí teve uma época que eu quis ser jornalista e, e sempre gostei muito de música também, todas as linguagens artísticas. E aí, sei lá. Só que aí com o passar do tempo eu fui, indo para outros caminhares e me afastando um pouco assim no dia a dia da arte, mas sempre depois das 6 vivendo a arte, né? Andando com muitos artistas. A arte, por exemplo, me tirou da depressão. Tive, um período de uma intensa, depressão. E foi através, por exemplo, das mandalas, quando eu decidi virar a mesa e sair desse mercado corporativo no qual eu vivia. Fiquei 10 anos trabalhando para empresas depois de me formar. Então, a arte foi a cura. Eu fui nessa caminhada de prestar o vestibular. Quando eu cheguei no cursinho, eu entendi o rolê que eu fiquei um ano só para aprender o que eles deveriam ter ensinado pra gente no ensino médio, na escola pública. Então, caiu a ficha da defasagem que a gente sofre na escola pública. E isso já despertou em mim uma consciência social, crítica bem forte. O cursinho era um cursinho, com esse cunho social, muito voltado para o pessoal de quebrada. Então eu saí do cursinho, fiquei 3 anos prestando cursinho, até conseguir passar no vestibular. Eu passei no Mackenzie e ganhei, mas também passei no Mackenzie graças ao nosso querido Haddad, que fez o projeto do ProUni. Então eu consegui a bolsa 100% no Mackenzie e fui fazer. Eu lembro que eu queria fazer jornalismo, só que jornalismo era à tarde e, como que eu ia trabalhar, me manter e estudar à tarde? Não tinha essa realidade para mim naquele momento. Então eu escolhi um curso que eu também queria. E apesar de sempre estar ligada com linguagens artísticas, eu sempre pensei assim, falei, meu, vou ter o meu próprio negócio, vou viver, né, vou montar a minha empresa. Mas como que funciona esse rolê de empresa? Então eu, dentro dos cursos que tinha disponível, eu escolhi administração de empresas. Só agradeço hoje por ter feito esse curso, porque me colocou em lugares que me fez confrontar se era realmente essa caminhada que eu queria. Então eu lembro que eu saí da faculdade, na verdade, no segundo ano da faculdade eu estava muito com essa visão assim, eu quero ser executiva, quero ser diretora, de uma multinacional, quero trabalhar em multinacional, vim buscar minha avó de carrão, levar ela num restaurante top, que não sei o quê. Porque, durante a faculdade, por ser uma faculdade muito elitizada, eu, você acaba sendo influenciado por tudo aquilo, apesar de eu ser a única, tinha só mais um rapaz negro dentro da sala, então isso também impactou bastante, eu me sentia muito um peixe fora d'água na faculdade, mas aí eu saí de lá, eu lembro que eu saí da faculdade, quando eu me formei, eu já saí com outra mentalidade, que eu falei, meu, não é isso, assim, não quero ser executiva nada, isso não é pra mim, esse mundo é muito louco, eu tô fora. E fui trampar com outras, mas continuei trampando em empresas, trampando no marketing, na área de comunicação. Hoje também só agradeço isso, porque agrega muito no meu trabalho, saber estratégia, saber trabalhar com marketing de comunicação, me comunicar. E depois disso eu fui. Aí eu fiquei muitos anos trampando em empresa, fiquei muito doente no meio corporativo, muita, saúde mental vai pro lixo.
porque são 12, 15 horas de trampo, muita cobrança. Você tem que fazer um planejamento pra gente faturar 1 milhão, vendas, vendas, vendas. Então isso foi me adoecendo. Eu lembro que o penúltimo trampo que eu tava, eu dei abandono de trampo. Chegou até o telegrama lá, você tem que ir lá senão, né, você vai ser desligado automaticamente. E eu fui, pedi as contas, mas eles não quiseram me dar. Eu falei, então me manda embora e tal. E aí eu fiquei um tempo, um ano com a rescisão que eu peguei lá. Eu tava como gerente de marketing lá. E aí eu fiquei um ano. E aí depois, né, na época eu morava no centro, então era um custo alto de vida. Eu peguei e fui pra... Falei, mano, preciso voltar a trampar. E eu tava querendo já trampar com a arte, né, me jogar mais nisso, só que não tava com coragem ainda. E aí eu lembro que apareceu uma outra oportunidade, eu fiz um estágio na Faber-Castell e aí a minha, né, a gerente da área me chamou de novo para trabalhar lá como analista e eu fui. E eu entendo que essa etapa na Faber foi esse para despertar essa coisa da arte mesmo. Então aí eu tinha muito contato com os materiais, muito a cultura da arte, né? E, e aí, mas mesmo assim eu ainda estava muito doente, também por ser um ambiente que não me encaixava, também era tipo eu e mais 2 pessoas negras na empresa, era um bagulho muito opressor. Mas apesar do pessoal ser gente fina, assim, mas sabe quando você não se sente no seu lugar? Então eu falei pra ela me mandar embora e aí também peguei um ano da rescisão e fiquei um ano só fazendo muitos cursos de arte, muito Sesc, trampando, fazendo muito curso gratuito. Fiz uma faculdade praticamente no Sesc, né? Frequento o Sesc há muitos anos. E, né, experimentando o que eu queria fazer, o que era, né? Fiz muito. Falei, meu, o que é da hora pra mim? Fui me deixando permitir e tal. E foi fluindo assim, cada vez mais a arte. Aí comecei a descobrir as mandalas. E aí a mandala me trouxe esse processo de meditação. Então, né, foi aflorando muito essa autodescoberta. Isso foi muito fundamental. Aí eu comecei uns trampos, fazer trampos com as garrafas. Eu queria fazer tipo uns livros com a garrafa e tal, mas aí por um outro lado eu comecei a desenhar e tirou isso de mim, tipo, ela falava assim, ai, desenhar, imagina, eu não sei desenhar nem uma casinha. E foi fluindo assim. Aí eu comecei a trampar com as garrafas, eu pintava garrafas, fazia uma arte com barbantes nela e foi fluindo. Eu lembro a primeira vez que eu fui vender a garrafa, fui numa feira livre lá perto da casa que eu morava e uma pessoa comprou. Então eu voltei para casa muito acreditando. Falei, meu, é isso, eu amo fazer isso, adoro o tempo que eu fico fazendo isso. Então é nisso que eu vou, sabe, alimentar na minha vida. E isso foi em 2014, então eu tô 6 anos, né, como autônoma e tudo no meu nome. Então eu saí de casa com 20 anos, então já tenho 16 anos morando sozinha. E é isso, a arte só tá fluindo. O meu começo na arte foi Então eu saí do corporativo, eu lembro que eu ia fazer, tava fazendo 30 anos de idade, e eu olhei e eu falei assim, pô, eu conversava muito com um amigo e ele falava, não, quando eu fizer 50 anos eu vou aposentar e aí eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. E eu olhei e falei assim, mano, eu tô com 30, eu vou viver o quê? Mais 20 nesse rolê? Nem a pau. Pra mim não vai dar, não vai dar pé. Eu vou ter que sair fora disso aqui, porque senão, com 50 anos eu vou ficar doente, vou gastar tudo com remédio por ter vivido uma vida insatisfeita, não fazendo o que o meu coração sentia. E aí foi que eu meti o pé e falei, né, vou pegar o dinheiro da rescisão e vou ficar vivendo. Na época eu morava no centro, então eu morava num apartamento de 100 metros quadrados, era um bagulho muito grande, muito top, assim, né? Que eu queria estar lá, foi um bagulho, uma conquista muito, muito da hora pra minha vida. Mas, como eu, né, nesse começo da arte, não tava dando, não tava tendo como pagar, porque né, só de aluguel era R$ 1.300. Então, né, no começo, ainda tava encontrando qual linguagem eu ia trabalhar e tal.
Então eu falei assim, não dá mais pra eu morar no centro, né? Vou voltar a morar na quebrada, porque lá o aluguel é mais barato e tal. E aí nesse movimento eu voltei a morar no Alvim, que foi um lugar que eu morei um longo tempo. E fiquei no Alvim, consegui ficar morando de aluguel lá 9 meses. Só que não tava rolando. Eu tava atrasando o aluguel, atrasando as contas de luz e tal. Tava com muito perrengue, sabe? Eu lembro de expor, então eu tinha que expor com a mochila, e na época eu trabalhava com garrafa de vidro, então peso enorme na mochila, pegar ônibus, pegar metrô, maior rolê mesmo. Tava muito perrengue, assim, e não tinha dinheiro, então tinha que pedir carona, né, no busão. E foi um bagulho assim, foi um período bem louco, e aí eu falei assim, não tá dando pra pagar aluguel. E nesse mesmo momento apareceu minha mãe, né, tem uma casa, minha avó e meu avô compraram um terreno e dividiu e fez uma casa para cada filho. E minha mãe tem a casa dela, ela falou assim, olha, se você quiser vir pra cá, eu tenho um cômodo aqui. A minha casa é embaixo, você fica nesse cômodo de cima. Eu falei pra ela, falei, tá bom, eu vou, mas assim, eu quero manter minha casa. Nesse um cômodo eu vou colocar meu fogão, minha geladeira, eu não quero depender da sua casa pra nada. Entende? É isso. Eu quero ter a minha casa, por mais que seja um cômodo só. E fui. E hoje eu agradeço imensamente a minha mãe, a oportunidade que ela deu para eu poder me passar esse tempo lá e me estruturar, sabe? Conseguir ganhar essa estrutura, né, no meu trampo. Então eu fiquei morando lá 4 anos. Eu fui morar lá, minha mãe acabou se mudando e tal. Eu lembro que logo que eu cheguei, a gente cortou a luz. Eu tava no segundo mês lá. A gente ficou 30 dias sem luz. Pra mim foi um bagulho muito impactante, assim. Eu falei, mano, e agora é isso, né? Que louco. Aí a gente fez acordo, conseguiu religar a luz. Aí na época eu morava em cima, meus irmãos moravam embaixo. Mas foi um bagulho assim, de 1000 graus. E nessa época eu tava muito frenética nas feiras, né? Fazendo muito eventos, né? E já entrando no meio na madeira, mas também indo para eventos pedindo carona. Então eu lembro que eu ia pro evento e ia com a mentalidade assim, eu falei, eu vou pedir carona pra ir, mas eu vou chegar lá, eu vou vender e na volta eu pago. Então aí acontecia realmente isso. Então peguei os conhecimentos que eu já tinha, juntei com esses conhecimentos que eu aprendi, né, na caminhada da arte, e hoje eu integro tudo isso e tô firme, né? Consigo olhar com valor o meu trampo. Outra coisa, olhar a arte como ofício, né? Olhar ela como uma profissão como qualquer outra profissão. Na nossa sociedade foi muito colocado que artista é louco, que artista mete o louco. Eu lembro quando eu saí do trampo e falei que ia viver de arte, então até hoje um termo que eu não falo mais viver de arte. Eu não vivo de arte, eu vivo pela arte, eu vivo por arte, eu vivo arte, tempo é arte. Então, não é, né, não é essa coisa assim, colocar a arte num pedestal e colocar o artista como um ser muito diferente né, dos outros. O artista é louco, o artista... Não, o artista ele tem uma visão, a visão que é de artista. E o engenheiro tem a visão de engenheiro e assim é. Não coloco mais essa separação, porque isso impede de que outras pessoas que queiram trampar com a arte, impede dela tomar essa coragem, sabe? De assumir isso como uma profissão. Então eu vejo muitos jovens aí que são artistas, e é isso, cada um tem uma vocação. Tem gente que nasceu para vocação de ser engenheiro, tem gente que nasceu para ser advogado, veio com esse propósito, e tem gente que é a vocação de artista. E aí o advogado também tem o seu lado artista, né? Isso também é uma outra coisa que meio que tiraram da gente, que é essa coisa do criativo. Todos nós somos criativos, naturalmente todo mundo é criativo,
E não tem essa, fulano é mais criativo. Os artistas são super criativos. Não, é claro que a gente é estimulado a usar a criatividade o tempo todo. Então, ela fica muito aguçada. Eu penso numa coisa, pô, eu tenho que resolver tal coisa. A solução vem rapidamente. Isso é criatividade, solucionar as coisas que aparecem. Então, eu, né, mudei essa visão assim e até tem, né, procurando para passar para um jovem, né, que tá aí lá com 18, 20 e poucos anos, que tipo, mano, é um trampo. É trampo, você tem que estabelecer horários, você tem que estabelecer uma rotina, você tem que estabelecer uma disciplina. Não é oba-oba, não é porque eu sou artista que eu vivo de rolê, que eu vivo de bebedeira e drogas e afins, não. Você tem que... A disciplina é natural em tudo ao nosso redor. Você olha as plantas, ela tem uma disciplina, as árvores. Então eu, né, desmistifiquei esse bagulho e falei, não, é um trampo, então vou fazer isso virar. Falando um pouco nessa questão do lado do empreendedorismo, né? Hoje está muito na moda a questão de empreendedorismo. E eu lembro que na faculdade eu tive 2 semestres de uma matéria que chamava empreendedorismo. E como aquilo soava muito próximo para mim, porque eu olho hoje que eu vim de uma família de empreendedores. Mas aí você fala, uma família de empreendedores, pô, então todo mundo tá nadando no dinheiro e tal, tá super bem, mas não. Se a gente, estudando a história, se a gente for pegar, né, fim da escravidão aqui no Brasil, o povo negro tinha que o quê? Pôr a cara no sol e fazer acontecer, para não passar fome. Então muita gente foi montar um comércio, montar uma banca vendendo uma fruta, arrumando um sapato, retomando os ofícios, né? A questão de artesão também, né? De trazer essa coisa com a mão, dessa criação, mas que vem desse mental. E então eu falei, pô, mas isso já é nosso, já é tipo, sabe, empreendedorismo é fazer acontecer, né? Às vezes não tá satisfeito num trampo, é humilhado, é violentado dentro de uma empresa, então peraí, eu vou sair dessa empresa e vou tentar fazer uma coisa própria. Então eu entendo que muito do empreendedorismo é por necessidade. Então a pessoa precisa empreender porque ela tem que se virar, ela é mãe, ela tem 5 crianças lá para pôr comida na boca né, e ela tem que fazer acontecer. Então eu vejo muito pela experiência da minha avó trabalhava em hospital e ela, mesmo assim trabalhando como funcionária pública, ela vendia roupa, ela chegava em casa, ela costurava, desenhava as roupas e costurava a roupa, ela vendia queijo, linguiça, ia no Brás, comprava roupa para revender, tudo para formas para aumentar a receita, porque a família é grande, tem que fazer acontecer. E aí hoje a gente olha isso, é empreendedorismo. Na verdade, né, pôr a cara no sol. Minha irmã fala. Então eu olho hoje assim, a minha caminhada dentro desse lugar que colocaram, que chamam de empreendedorismo, é uma vontade minha de sempre de viver da forma como eu quero viver. Então hoje eu entendo que quando eu ia para a empresa, não me habituava, sabe, a tipo ter um horário para entrar, um horário para sair, ter o meu corpo preso dentro de um espaço, né? Ter que diariamente conviver com as pessoas. Eu entendo que dentro do meu ser, do meu modo de ser, eu gosto de um período de ficar sozinha. Eu gosto de, quando tá criando, gosto de criar com outras pessoas, mas eu gosto de ter um momento de criar mais reservado. Tem dias que eu não tô afim de falar com ninguém. Então eu fui procurar um modo de viver que eu pudesse ser esse ser natural que eu sou. E hoje eu entendo que ter a minha própria empresa, né, ter os meus negócios, faz parte desse meu modo de ser. Mas como tem pessoas que se adaptam e gostam muito de ter um horário, de ter sabe? Chega alguém lá e olha, faça a tarefa tal. Essa pessoa, para ela, é tranquilo, é do ser dela, ela gosta disso. Então, eu acho que cabe também a gente, por isso que, né, ter esse autoconhecimento de si,
Mas, mais uma vez, é uma coisa que acaba nos sendo tirado, né, nesse sentido de a gente não se reconhecer, não se saber das nossas potências, então a gente acaba se deixando, né, pelas necessidades da vida, acaba se permitindo ficar, por exemplo, num trampo. Eu lembro que nos últimos trampos que eu tava indo, tinha dias que eu ia chorando, porque eu falava, meu, eu não quero estar lá, eu não quero ir para aquele lugar, minha nossa, sabe? Então foi também isso que me fez fazer essa virada, falar, pô, mas eu vou continuar vivendo dessa forma, me maltratando? Então eu não quero isso pra mim. Então eu posso ter o meu negócio próprio. Mas eu sei que todo começo, né, tem as estatísticas aí, as empresas, a maioria vai em falência no primeiro ano. Por que é isso? Porque ter o seu negócio próprio faz parte também de um estilo de vida, né? Não saber que cabe a nós se colocar no mundo, mostrando as nossas criações. Então não é abrir uma porta e achar que o cliente vai vir, né? E abrir um Instagram e achar que o cliente vai vir. É pensar que tipo de cliente eu quero atender, o que eu estou oferecendo de solução para aquela pessoa que eu quero atender, entender como que eu vou me comunicar. Eu abro uma empresa, abro uma porta lá, um comércio, e ponho as roupas lá e tal, e fico lá, bonita, esperando lá alguém entrar. Mas eu não coloquei não fiz uma... eu posso oferecer uma promoção, eu posso... Ou então falar, olha, essa blusa rosa. Alguém que gosta de blusa rosa vai passar e vai... uma blusa rosa eu quero. Isso já é uma estratégia. E isso é natural, sabe? É você pensar formas de como o seu negócio, a sua criação, o seu compartilhar com o mundo possa chegar para as pessoas. Então as pessoas têm vejo uma visão muito negativa, por exemplo, do marketing. E eu vejo que o marketing nada mais é do que a gente compartilhar aquilo que a gente cria, aquilo que a gente trabalha com mais e mais pessoas. Então, por que eu vou, se eu crio, se eu gosto e aquilo é da minha verdade, aquilo que eu tô criando, eu vou querer então ficar com aquilo fechadinho pra mim? Tudo bem, se eu escolher assim, de boa. Mas não, se a minha vontade é alastrar isso pro mundo, então eu vou alastrar isso pro mundo, mostrando isso pras pessoas, tendo orgulho daquilo que eu faço. Então eu vejo que muita gente também tem um receio, né, da câmera e tal. Eu entendo que também faz parte de um processo de autoconhecimento, de autoaceitação da sua própria imagem, né? Porque se a gente for olhar, né, ainda mais hoje em dia aí, os youtubers, né, os blogueiros, eles têm um padrão, né? A maioria deles, que os super bem-sucedidos, eles acabam tendo um padrão estético. Uma pessoa branca, uma pessoa de uma condição social X, que ela consegue comprar os equipamentos e tal, mas eu acredito que também tem aí cada vez mais esse crescimento e a potência de, né, então igual aqui eu tô nesse momento com irmãos periféricos, eu periférica, com o equipamento que a gente tem, falando e mostrando que também é possível fazer, né, com tendo super equipamento, mas fazendo, já nessa intenção de fazer, de mostrar e criar o nosso trabalho, isso só vai crescendo. Coisa que eu tenho falado para muitas pessoas que chegam até mim, sou muito grata por vários jovens, né? E eu sou jovem também, mas, né, já tenho uma caminhada aqui social, né, um pouco maior aí, mas é de você se olhar no espelho e, por mais absurdo que pareça o seu sonho, você acreditar nele. Porque a partir desse seu criar aqui, desse sonho que você está imaginando, dessa forma de vida que você quer, se você se movimentar, né, foi o que foi me falado aqui, que a força criadora é movimento, né? Então, se você se movimentar em prol desse sonho, começar do jeito que dá, começar do jeito que é possível para você, tudo vai se confluindo, tudo vai se adequando e para prosperar cada vez mais isso que é a sua verdade, que você traz da sua essência.
Então, por mais às vezes que é muito difícil, é vários perrengues sim, mas não deixar morrer na praia, continuar nadando e curtindo também o mar, sabe? E dando uns mergulhos, que tudo, sabe, vai chegar o momento, tudo vai confluindo para que você fique lá saindo, aí você nada, sai, toma um sol, fica de boa e é isso, assim, acredita, bota fé, né? Bota fé em você, fé que tem algo maior, que você nunca tá sozinho, o bagulho só acontece. Agora eu ia.